criação do mundo. O que existia antes da criação do mundo? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem e que poucos sabem as respostas. Porém, a resposta não é tão simples. Vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo desconhecido, onde capítulos da Bíblia estão escritos em tons de mistério e revelação. Antes que o universo tomasse forma, antes que a Terra encontrasse seu lugar no vasto universo, existe um capítulo oculto na Bíblia. Este é um convite para desvendarmos juntos os enigmas da própria criação, mergulhando nos registros sagrados que sussurram sobre o que existia antes do mundo. Em Pedro 1, versículo 20, afirma que ele foi formado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos por sua causa. Gênesis documenta o início da criação na história humana, mas não cobre os eventos da eternidade passada, pois Moisés escolheu omiti-los antes da criação da humanidade no mundo material. Existe uma história independente da criação. Deus existia antes do conceito de energia, tempo, espaço, e o universo foi criado pelo resto das Escrituras, fornecem algumas pistas sobre a história da eternidade passada que precedeu a vida humana antes da criação da Terra. Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Jesus compartilhou muitos mistérios conosco, incluindo eventos anteriores à criação. A oração que Jesus fez em João 17 é uma das mais significativas da Bíblia. É considerada a oração mais potente já feita pela maior pessoa que já viveu. Através desta oração, podemos sentir as batidas do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia contém muitas orações notáveis. Enquanto admiramos as orações de Salomão, Abraão e Moisés, esta oração em particular destaca-se como a mais notável registrada na Bíblia sobre a qual Jesus falou. O esplendor e a grandeza que ele compartilhou com Deus Pai antes da criação do mundo estão descritos em João 17, versículos de 1 a 5. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como deste autoridade sobre toda a humanidade, para que a todos aqueles que deste, ele possa dar a vida eterna. E a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, Deus existia, e Deus tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis começa com a criação do homem e de outras criaturas, mas é evidente que Deus não estava começando lá. De acordo com a Bíblia, Deus estava presente desde o início, quando o universo foi criado. De acordo com a Bíblia, Deus existia antes da criação do universo. Ele é descrito como um ser eterno que sempre existiu e sempre existirá. Isso é apoiado por vários versículos ao longo das Escrituras em Gênesis capítulo 1. A palavra Elohim, que é um substantivo plural, que significa deuses, isso implica que Deus é 3 em 1. Bem, esta estrutura gramatical pode parecer incorreta, mas é teologicamente correta e significa a natureza trina de Deus. Orações autênticas muitas vezes podem revelar os pensamentos e emoções mais profundos de uma pessoa. João 17 oferece uma rara oportunidade para testemunharmos a verdadeira natureza e o coração de Jesus através desta oração. Jesus toca em vários temas que são explorados ao longo do Evangelho, incluindo glória, glorificar, enviado, acreditar, mundo, amar. Jesus pediu para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho também possa glorificar-te. Antes que a hora da glorificação de Jesus ainda não tivesse chegado, agora chegou a hora. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu apelo não foi egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação com a glória do Pai.
O filho só pode glorificar o pai se o pai primeiro responder à oração do filho. Glorifica o teu filho. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar a Deus, o Pai. Toda a sua vida, ele glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai ao longo de sua vida, desde sua circuncisão e dedicação no templo até sua silenciosa obediência em Nazaré. Você gostaria de um presente? No templo até sua silenciosa obediência em Nazaré. Jesus trouxe glória a Deus Pai através de sua fé inabalável, obediência e trabalho diligente em todo o seu ministério terreno. Cada sermão que ele pregou, cada pessoa cega ou doente que ele curou, todas as instruções e treinamentos que deu aos seus discípulos, todos os confrontos com os corruptos líderes religiosos, cada pergunta que ele respondeu e cada toque amoroso que ele concedeu a todos eles serviram para glorificar Deus Pai. Lemos então: terminei a obra. Jesus, com divina confiança e segurança, viu a obra concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse com a mesma glória do próprio Pai. Esta foi uma oração de total dependência de Deus Pai, não independência. Vários indivíduos imploram por elogios e atenção. No entanto, o apelo por glorificação de Jesus é muito diferente. Glorifica-me junto contigo mesmo. A diferença normalmente está entre dependência e independência. Também lemos: com a glória que tive contigo diante do mundo. Se Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza dela, ele sabia que houve um tempo na eternidade em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam a glória. Jesus não poderia orar isso honesta ou sensatamente se ele não fosse o próprio Yahvé, igual a Deus o Pai. Em Isaías 42, versículo 8, Yahvé proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus o Pai e Deus o Filho compartilharem sua glória, ambos devem ser Yahvé. Um comentarista da Bíblia observou que Jesus tinha uma petição principal para que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Essa petição para um retorno à sua glória imaculada implica inequivocamente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um só, como afirmado em João 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu registro. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória nesta oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, agora o Filho do Homem é glorificado, refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e seria ressuscitado dentre os mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. É isso que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamentos, palavras e ações é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo. Ele ora por nós em João 17, versículo 4. Jesus diz: Pai, desejo que também aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para ver minha glória que você me deu, porque me amou antes da fundação do mundo. Seja lá o que formos ou nos tornarmos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador, que se entregou por nós, que orou por nós para que pudéssemos ser um com Ele, e que nos deu uma vida tão linda como padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus e sua glória novamente no livro do Apocalipse. João, ao documentar as coisas que viu, vê um Jesus poderoso que não se compara a qualquer homem típico. Em Apocalipse 1, versículos de 12 a 13, João vira-se para ver a voz que falava com ele e viu 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, ele viu alguém semelhante a filho de homem, vestido com um manto que chegava até os pés e enrolado no peito com uma faixa dourada. João descreve o som da voz que ouviu como distinto e marcante, semelhante ao som de uma trombeta. A voz poderosa
é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Jesus